Caros amigos, bom dia e bem-vindos hoje à Ucrânia. Estou com uma série de BMP-1 na retaguarda, junto às reservas estratégicas. Na verdade, muitos equipamentos estão sem uso. Se os russos avançarem, estão prontos para atacar e contra-atacar. Vi alguns VAB e veículos desse tipo, mas nunca tinha visto este de perto. Além disso, não é a versão comum do BMP-1, então proponho analisarmos agora. Então, o BMP-1 é um veículo que foi projetado nos anos 60 e produzido até 1986 em mais de, prepare-se, 20 mil unidades. É um veículo de transporte de tropas sem blindagem real. Protege só contra calibres pequenos e estilhaços, sendo feito de chapa simples. A vantagem, por outro lado, é que ele é sobre lagartas, então passa por qualquer lugar. É obviamente um veículo muito utilizado durante a Rasputitsa. Estamos no início de novembro, e embora ainda não esteja totalmente úmido, a situação já complica em algumas áreas. Então, o que é interessante aqui é que não estamos na versão normal do BMP-1, esta é a versão chamada SISH. É um desenvolvimento 100% ucraniano que foi apresentado em 2021 e que na verdade começou em 2018, no qual eles mudaram muita coisa. Em vez de ter um canhão de 73 mm, como a versão original, aqui temos um canhão de 30 mm, só que com munições perfurantes, etc. Como temos agora, no final das contas, temos praticamente os mesmos resultados, só que como elas são menores. Bom, já custa muito mais barato, mas além disso, você pode carregar muito mais munição. Você pode ter centenas de cartuchos a mais do que se tivesse projéteis de 76 mm. Como armamento secundário, temos uma metralhadora coaxial. Aqui é uma metralhadora de 7,62 mm, então é uma metralhadora relativamente clássica, calibre um pouco acima do fuzil de assalto. E depois temos um lançador de granadas automático de 30 mm, com nada menos que 116 cartuchos. Na parte superior, é possível instalar um míssil Le Barrière, pois já existem pontos de fixação específicos para ele. O que é interessante é que também temos estabilização em 2 eixos, ou seja, esse veículo pode continuar atirando mesmo em movimento. Estamos falando de equipamento eletrônico dos anos 2020, realmente eficaz hoje. É parecido com o que se vê no Leclerc ou no Leopard, etc. Bem, os BMP-1 também têm essa capacidade. Ele teve uma melhoria na sua blindagem. Agora ele pode resistir a balas de 7,62. Ainda não é de 12,7. Ainda não é um veículo blindado, mas mesmo assim ele tem uma boa capacidade de resistência. Se olharmos um pouco o que tem no teto, isso são os lançadores de fumaça, Galix. Lançadores de fumaça usados para cobrir o veículo, por exemplo, em evacuações médicas ou desembarque de soldados. Há muitos pequenos sistemas para observar, à direita, à esquerda, os famosos episcópios tradicionais, para poder ver em 360 graus as saídas que estão aqui. Aqui, o canhão de 30 mm não está instalado, então aqui você tem o canhão principal que estou tocando, 30 mm, e aqui você tem o 7,62. Provavelmente não sei se é este, mas haverá o lançador de granadas de 30 mm aqui. O interessante é que agora o canhão pode ser operado remotamente de dentro. Não precisamos colocar a cabeça para fora ou se expor ao perigo, seja qual for o sistema que tentarmos usar. E então, quando você olha por dentro, é limpo, é organizado, olha, eles são bonitos. Olha isso. Então cada tripulação tem uma visão para o lado de fora. Desculpe, não está totalmente claro, mas é possível se comunicar de frente para trás. Eles sabem exatamente onde estão. Não ficam totalmente perdidos quando vão sair dali. É preciso imaginar isso. Quando o BMP-1 foi projetado, ele foi o primeiro veículo no mundo a combinar um poder de fogo, que é mais ou menos o mesmo que temos em armas antitanque, com um canhão de 76 mm na época e com um transporte de tropas na parte de trás. Eles realmente faziam as duas coisas ao mesmo tempo e também tinham ambições bastante altas. Tem uma história que é bem conhecida. Quando eles quiseram apresentá-lo pela primeira vez, ele deveria ser anfíbio. Então, eles os jogaram na água na frente dos generais durante a primeira demonstração. E alguns deles afundaram imediatamente. Então continua sendo um veículo que pode atravessar rios curtos quando está devidamente vedado, mas no geral, os primeiros testes não foram realmente um sucesso. Por ter sido amplamente exportado,
foi usado em diversos teatros de operações. A primeira vez que ele entrou em combate do lado egípcio contra Israel, mesma coisa na guerra entre o Irã e o Iraque. Quando o Iraque atacou posições, eles usaram esse BMP-1 praticamente como um pequeno tanque, atacando posições fortificadas. Então, ele realmente tem um desempenho ruim em combate. E é por isso que, apesar de sua produção muito massiva, no fim das contas, ele não tem realmente nenhum destaque em condições normais. Aliás, os russos se gabavam de não usar mais o BMP-1, ou seja, eles tinham retirado do serviço simplesmente porque é um veículo considerado inadequado. Então, os russos, hoje, eles não tinham realmente retirado do serviço, eles apenas tinham colocado em estoque. Ao analisar o equilíbrio dos transportes de tropas e quantos utilizam, percebe-se como o BMP-1 voltou a ter destaque, porque tudo o que era um pouco mais moderno hoje está destruído. E, portanto, eles têm muitos BMP-1 que acabam sendo ainda mais perigosos para seus soldados. Aliás, o BMP-1 no Afeganistão, a frase que era conhecida, era que ele não servia em termos de proteção, só mantinha aquecido até mesmo os mortos. Agora, falando das perdas desse veículo na guerra de alta intensidade na Ucrânia, os russos perderam 1.500 BMP-1, que normalmente já não deveriam estar em seu exército. Lembra de 2022 das grandes perdas? Essa era a desculpa usada na propaganda. Diziam que as fotos compartilhadas não mostravam russos, pois eles não usavam mais aquele veículo. Eles já perderam mais de 1.500 BMP-1 e mais 1.600 BMP-2, e os ucranianos, por sua vez, perderam 600 BMP-1, dos quais cerca de 30 dessa versão modernizada. Propagandistas russos diziam que não tinham sido modernizados ou nem existiam, mas conversei com usuários aqui e o sistema de tiro é estabilizado e muito interessante. Tem um telêmetro a laser, tem uma câmera óptica infravermelha, é realmente uma bela máquina. Se fosse mais protegido, obviamente seria melhor. Mas quando você olha para a situação e para o transporte de tropas, que ainda é feito muitas vezes com veículos que são até mesmo picapes, isso ainda é algo interessante. Eles também me dizem que tem caras que ficam no teto com uma espingarda, porque contra drones ainda é o que há de melhor, é o que é mais eficaz. Aqui não há sistemas de guerra eletrônica, mas se esses fossem ser implantados, porque afinal estamos no meio do nada, não há janelas. Se preciso, eles instalariam rapidamente os sistemas de guerra eletrônica para poder enviá-los à linha de frente. Assim como os canhões são desmontados para uso em outros veículos ou armazenamento, evitando desgaste rápido. Então, aqui, há 11 deles e ao redor, há outros hangares que eu não pude visitar nem mostrar para vocês. Mas passando rapidamente, vi que ainda havia bastante blindados disponíveis. Mas é preciso manter essa reserva na retaguarda. Às vezes, é complicado entender isso quando sabemos o quanto é difícil na linha de frente, mas mesmo assim é necessário, porque se houver ruptura, é preciso saber pará-la. No imaginário coletivo, ruptura significa que tudo está perdido. Em exércitos sem reserva, uma ruptura amanhã é improvável na linha de frente. Mas se houver, quem tem reserva pode responder, considerando a situação. Você teria colunas de blindados, com homens que hoje estão na reserva, que são treinados e que estão prontos para agir. E principalmente porque os ucranianos esperavam uma grande ofensiva durante o verão de 2025, assim como houve a ofensiva sobre Kharkiv em 2024 ou então no começo do ano, em direção a Sumy. Pois bem, eles esperam exatamente a mesma coisa aqui. Eles esperavam a mesma coisa. Os russos não fizeram isso. E então, no final das contas, essas tropas que estão na reserva foram em parte engajadas. Isso possibilitou rotações e deu um pouco de descanso ao pessoal na retaguarda. Mas, de qualquer forma, eles têm o que é necessário, com veículos modernizados para, eventualmente, apagar um incêndio e para dar uma mão se fosse necessário. Bom, e depois, também precisamos falar por 30 segundos sobre o BMP-2, que é a versão posterior do BMP-1. Então, aqui estou mostrando para vocês a versão russa, a qual eu tenho acesso. Estamos no centro de Kiev. Aqui há uma espécie de coleção de tudo o que eles destruíram. Então, alguns blindados russos realmente chegaram a Kiev. E eles estão aqui, então aqui vocês veem o BMP-2. A principal diferença é o canhão, que é um canhão na verdade, é uma metralhadora de 30mm, em vez de ter um canhão de 72mm, o que a torna mais leve, mais fácil de operar e com mais munição. Por dentro, eles melhoraram um pouco a blindagem, como podemos ver, e depois ele recebeu diferentes kits de modernização. Isso realmente é resultado das más experiências no Afeganistão, que fizeram com que eles modificassem o veículo, melhorando um pouco a blindagem, etc. E, finalmente, o BMP-1 ucraniano, que eu mostrei para vocês, o SIK,
É mais ou menos o mesmo aprendizado que os russos tiveram, só mudou o nome. Eles chamam de BMP-2, mas na verdade os BMP-1 ucranianos estão acima do BMP-2 modernizado. Ou seja, não é a versão dos anos 80, mas sim a versão dos anos 90 e posteriores. Esse é um pequeno resumo da experiência. Existem muitos outros equipamentos. Um dia mostro tudo isso para vocês. Este é o 2S1, já fiz vídeo sobre ele. Espero que tenham gostado e até breve. Vão visitar Kiev, porque ainda tem uma cidade bonita ao lado da guerra. Então, até muito em breve.